Olá, muito boa tarde para você, aqui na TV Novo Tempo, um prazer poder entrar aí na sua casa, no seu coração, é o Entre Família que está chegando. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, gostei da sua classe, você Gostou? recebeu com tanta gentileza, muito obrigada, Eu tô com sono, né? viu? Tá com sono? Tô com sono. Boa tarde, minha filha, que não tem classe não, o negócio é chegar, senta, relaxa, que bom que você tá aqui com a gente, viu? Você sabe que hoje é o seu dia, que você pode sentar, faxina? Menina, para com isso, gente. Serviço de casa não acaba nunca, tá? Você vai dormir, acordar, vai ter sempre uma coisa no chão. Então, o que você vai fazer agora? Você vai descansar. Coloca o pé aí, ó, no puffzinho aí na frente do sofá. Se não tem puff, põe esses meninos mesmo pra segurar seu pé, fazer uma massagem. Que uma mãe de família, ela merece uma massagem no Carol, pé. a dona Maria disse que não tem jeito, não. O negócio tá aqui, mas mesmo com o guardanapo no ombro, você vai ouvir aqui o nosso programa. E tem pessoas que tem gente que já tá de férias, tá? Verdade. E eu vou falar quem tá de férias. Sabe quem? Quem? Os bacuri que estão correndo pro meio da casa lá. Não, verdade. Tudo de férias e a mãe aqui, ó. É. Falando assim, professor. Da vizinha aqui, ó. Ô, diretora. Que? Segura só mais uma semana essas Não crianças dá, aí, não dá. por favor. A não professora aguento, tudo largando foguete. Tum, tum. Ali, ó. Não, já larguei foguete. Vai. Aqui. Pega o teu Aguinha vizinho. com gelo. Não, Tec, O aguinha com professor gelo já mandou aqui, ó. andar, já mandou andar com boletim, caderno, já é professor, não quer saber mais. Não quer mais saber. E por falar em escola, hoje a gente vai falar de um tema muito especial e importantíssimo falar sobre esse assunto, porque nós vamos falar sobre crianças com deficiência nas escolas. E é importante, porque agora a gente tá meio que, né, os filhos saindo de férias e tal. Daqui a um pouquinho, porque você sabe que é um salto, né? Não, é rápido. Sabe que, trupicou, você já tá no ano que vem. Agora, daqui pra frente, é isso aí, ó. Agora que você tropeçar, meu filho, já E tá outra, lá. pra aquela pessoa que encara as férias com tanta ansiedade, na segunda semana já tá Pior que acabando. isso. Porque, ó, você tem 30 desse. dias de férias, mas na segunda semana você não. Calma, curte a segunda semana e tal. Respira fundo, pronto. Mas como unir agora essa questão escolar, o assunto vai ser essa questão da inclusão. Será que as escolas estão preparadas, Carol? Tanto, não só a escola pública, mas a privada. Como é que funciona isso mesmo, né? A gente trouxe um time hoje para poder entender um pouquinho mais. Isso é assunto de todo mundo. Com certeza, nós vamos munir a sua família de informação para que você saiba como lidar com esses assuntos que são muito importantes. Porque às vezes que a gente pensa assim, essa situação aqui, é da escola, é da prefeitura, é daquele órgão público ali, é daquela... Não, essa situação aqui é na sua casa. É como você enxerga, como você fala desse assunto, como é que você conversa sobre esses assuntos com seus filhos, quando chega um colega na sala de aula, como seu filho recepciona essa ideia, como você recepciona essa ideia. E muitas vezes a gente está falando com pais que têm filhos com deficiência e às vezes o problema está com o pai e a mãe. Eles se sentem tão acanhados, protetivos ali para lidar com os filhos, que eles não conseguem fazer com que essa criança se desenvolva. Então é o seguinte, meu querido, a gente já viu agora o que está acontecendo, vai mergulhar um pouquinho mais e você é nossa convidada, nosso convidado. E falando em convidados, no próximo bloco você vai ver que você vai poder fazer perguntas. Temos uma especialista que ela está retomando e quando ela vem aqui, Carol, é uma verdadeira aula. O intervalo é muito grande ou não? Não, gente, é rápido. Daqui a pouquinho você tá aqui com a gente. Isso aqui é igual Fusca, cabe sempre mais um. É rápido e a gente volta já. Estamos de volta aqui com Entre Família e hoje falando sobre crianças com deficiência na escola. E você é o nosso convidado especial para tirar as suas dúvidas, para conversar com a gente. Daqui a pouquinho você vai ver aqui, tem um pai aqui, o pai de uma criança com deficiência, ele vai falar, abrir o coração. Se ele te representa, você tá aqui, quer tirar dúvidas, quer trocar ideias, pode mandar aqui pra gente através de qual número? Fácil. O WhatsApp tá aqui, tá? Ó, coloca o óculos aí pra você ver. Cris, me ajuda aí, então vamos lá. O Cris, se eu enxergar, ainda bem que eu decorei. Tá pequeno, DDD 12 983 15 0249, o WhatsApp tá aqui. Você pode mandar o seu nome, sua cidade, pra gente mandar um abraço. Agora, se tem alguma coisa delicada, Cris, eu vou falar de uma escola X. Precisa ter o nome da escola, traz mais a situação pra gente poder pegar esse case e analisar, né? Mas eu quero falar, tal sentido tá acontecendo isso, não gostaria de me identificar, não tem problema. Mande de forma anônima e, de repente, a sua dor pode ser a dor de muitos. Como a gente tem um time aqui, a gente vai explorar e chegar no conhecimento que a gente precisa. O importante é compartilhar suas dúvidas, tá? Não sai não, que esse negócio entalado, chega a dar um ruim, hein? Aí tem gente que fala, eu não vou falar não. Bobagem, não pergunta boba. Aí depois que acaba... Depois que Sabe acaba que esse negócio, minha filha? Mas uma semana bebendo água não desce. Pode mandar também pelo QR Code. Olha que chique aqui. Se você é uma pessoa tecnológica, sabe pegar seu celular, minha querida,
Vai lá no negócio da foto, você clica aquele negócio pra cima, o negócio já pluga, já cai direto na mensagem. Meu Deus, é Não evolução. precisa escrever o nome do negócio. É outro uma tecnologia que eu não dou conta. Esse negócio que tem aqui, na minha época, isso aqui, ó, era onde as moscas sentavam. Agora virou um QR Code. Que é pra pegar a a mosca. evolução, rapaz, É um negocinho evolução. pra pegar a mosca. Mas tudo bem, se você não conhece isso, é coisa da nossa idade, faz parte. Não entra comigo são nessa, gerações, o não quê? vem comigo nessa. Verdade, a Carol é um pouquinho mais velha, mas eu tô sempre, Graças. entendeu? Vamos sentar lá. Vamos sentar. Pronto. Tá aí? Começando Tomado se criou já, vendo fofão, que agora isso, fica falando essas coisas. Imagina Carol, que você nada, é nem mais sei o que velha é do que o isso. Cris? É claro que não. É claro que não, que ele é mais velho do que eu, pelo menos umas 3 horas. Ela é mas eu vou dizer uma coisa. Pelo menos. A diferença... É gritante, não é? Verdade, eu tô bem conservado. Tô bem conservado. Eu sou obrigado aqui nesse programa, inclusive, a pintar meu cabelo de grisalho para equiparar. É verdade. É verdade. O povo comenta mesmo. Depois que eu cheguei até o seu tupete comenta. ficou altinho. É verdade. Não como o do senhor. Porque né, antes pastor? estava, né? Ele estava repartido, era um livro, era Ele tá com repartido nos graça, até salmos o pelo agora. do nariz é branco e ele tá Eu falando. falei, não adianta, aqui bateu o prateado, agora não Tamo segura curtindo, mais. tamo Estamos curtindo, o curtindo o importante é que prateado. chegou. Tá bacana. Se tudo der certo, vai ficar todo grisalho. É E isso. a gente vai ficar velho. Tô caminhando pra isso aí É isso também. aí. Daqui a pouco. A gente nasce e já começa a morrer. Bom que as tranças Começou um papo respondem. filosófico de idade, viu? Esse tipo de idade. Tem nada a ver. É. O que tem a ver é que o pastor tá aqui com a gente. Boa tarde, Privilégio pastor. estar aqui com vocês, curtindo. 29 de dezembro, tá, Cris? Aniversário. 28 e 29. 29. Pastor, eu vou dizer uma É coisa. o mês, não é o mês da alegria. Não é toda hora que se faz 60 anos. Parabéns aí, Carol. Tá de graça, fazendo- né, cara? O que tá fazendo Tá aqui? de Você sabe que graça, você fez antes de Carol. mim, né? Carol 45 agora. 35. Vamos lá. Tá aqui com a gente ela, Cláudia Siqueira, educadora, consultora educacional, também trabalhou muito na área da educação. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. Imagina, é um prazer sempre, né? Poder falar sobre educação, ainda mais nesse ambiente. Obrigada. Muito bem. A Cláudia tem aquela voz, Tem, aquela pessoa que marcante. conta aquelas histórias. Marcante, tem. Ela para, assim, deixa eu contar uma historinha, todo mundo presta Paro, atenção naquela eu voz. Tem um contexto. Cláudia, você já fez alguma coisa assim de Você rádio? ou não? perguntou a mesma coisa para ela da última vez. Perguntei? Foi. Eu não acredito. É coisa, Eu tô não sei, esquecendo. toda vez que eu venho pra cá, queridos, eu fico rouca. É? Mais rouca do que eu sou normalmente. Ela pensa, se eu vou ver o Cris, eu tenho que deixar esse negócio mais radiofônico. Para ele fazer a pergunta isso. de novo. Pra ele me perguntar. mas Pra ele eu perguntar, vou Para ele melhorar. perguntar de novo. Agora quem está conosco aqui também é o Fabiano Macedo, assistente social da Força Aérea Brasileira, pai do Heitor, veio trazer para a gente uma história. Fabiano, perdoe aqui, Cláudio, também dessa brincadeira que a gente está fazendo. Esse pessoal, onde é que eu fui me meter agora na sexta-feira aqui? Mas aqui entre família a gente resolve as coisas, é sorrindo, é conversando. Sinta-se à vontade, meu querido, aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite feito. Estamos aqui à disposição para trocarmos aí esta ideia. O Fabiano esteve com a gente num link de um A programa. programação que falava sobre a sogra. Viu? Foi a distância ele, menino! Não acredito! Verdade, a programação Não, da foi sogra. sensacional. Que é isso? Arrasou. Um abraço pra sogra. Melhor sogra, beijo melhor pra ela. genro. Ela está Melhor- assistindo lá a isso. programação. Certeza, Qual o nome da tá. sogra, Fabiano? Dio Santa. Di- Manda um beijo aí. É uma santa, Não, né? gente, é pra isso. Fabiano, É pra isso. você é volta, isso. Deus santo. Que- Não tinha Vai como. brigar com o quê? Não tinha como. É. Amor O meu de pessoa. conselho é que conheçam primeiro a sogra e depois a mulher. Então é isso que vamos acontecer aqui. Cláudia, vamos falar sobre esse tema que é muito importante. Você está falando gostoso de falar, mas pouco se entende, pouco se discute isso dentro dos lares, né? Quanto será que a família precisa saber e discutir desta situação, mesmo que não tenha uma criança com deficiência dentro de casa? Acho que, na realidade, acho que a sociedade como um todo é um assunto muito contemporâneo, é um assunto muito recente. E na questão de direitos, muitas vezes você tem uma criança e você considera que ela vai atrapalhar. Então, numa situação de escola regular, você precisa acolher primeiro a família para poder mostrar o direito dessa criança no desenvolvimento naquele ambiente coletivo. Então, acho que a gente ainda tem pouca informação, pouca compartilhamento para articular enquanto sociedade o direito dessas crianças e o acolhimento dessas famílias, principalmente em ambiente de educação.
pode perguntar. Eu ia perguntar pro paizão aqui, né? Porque Não, ele... eu ia só enfatizar a questão, historicamente, você consegue fazer uma análise do crescimento desse processo de conscientização dentro do nível escolar, assim, nos últimos anos? Porque é perceptível que há um crescimento. A coisa triste é que tem que virar lei. Então, se nós falássemos, se fosse um acolhimento espontâneo, generoso da própria sociedade, não foi. Essas famílias lutaram, né? Eu sei porque a minha família é uma das, na nossa cidade, que inclusive fundou a PAI, que também era a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Naquela época, olha como a gente tratava. Porque eles não tinham direito à escola. Depois você tinha espaços específicos para essas crianças. Então, um dia uma criança com Down virou para mim e falou assim, chegou no 9º ano, ela foi para um ambiente que só tinham crianças com Down para poder fazer profissionalização. Ela falou, não quero ficar aqui, todo mundo parece comigo. Veja, nós não tínhamos, há muito pouco tempo, eu estou falando isso 10 anos, tá? 15, é muito pouco. Uma questão dessa luta para conseguir fazer com que essas crianças pudessem ir para escolas regulares. Mas, por um outro lado, quando você fez a questão da mobilização dessas crianças para as escolas regulares, a grande pauta é, nós não temos estruturas para receber. E nunca vamos ter. Porque a primeira pergunta é, nós temos disponibilidade para receber? Essa é a questão, porque escolas que se mobilizam para receber vão ter crianças com deficiência. E a própria capacitação de quem recebe, né? Então, mas aqui não tem uma capacitação específica, porque tem tanta gradação, tem tantas variáveis, porque você precisa ter, primeiro, a disponibilidade. E a partir de ser um humano cuidando de outro humano, você vai estudar. Mas se você diz, eu não estou preparada, você também não está preparada para aquela criança que não aprende português do jeito que você quer dar. Então, na realidade, o que a gente precisa é se ver, enquanto sociedade, que aquela criança precisa ter uma relação social com outras crianças. Todas elas ganham mais com isso. Só que a gente está vivendo um movimento, de novo, de retrocesso. De novo está se perdendo o direito. E não tem uma articulação política de mobilização dessas famílias, associações, para conseguir esse direito. Então, eu tenho casos de escola, e até recentemente eu vi uma família que começa, eu tenho um filho, quero matricular. Ok. Quando diz que tem uma deficiência, fala assim, a gente vai te retornar. Isso aí. E essa família fica esperando. Uau. Então, é sobre esse cenário que a gente está falando em pleno século XXI. E aí, quem consegue falar com propriedade está aqui balançando a cabeça. Você está falando, ele está aqui, é isso, Fabiano, né? Fabiano, você passa aí, ou já passou alguma situação dessas que a Cláudia está falando aqui com o Heitor? Olha, o que a professora Cláudia disse é uma grande verdade. E ela usou 2 termos que eu quero destacar. Ela falou essa questão social e ela usou o termo direito, né? Essa mobilização de classe, o quanto ela é importante. Então, o que ocorre hoje? Quando você tem um filho com deficiência, né? Eu vivo isso. E uma outra questão que ela destacou, quando fala, olha, mas como trabalhar com eles uma capacitação? Como é que você vai capacitar quando você tem diversas questões da parte de saúde mental ou de uma alteração neurológica? Dentro do próprio arcabouço da paralisia cerebral, você vai ter uma diversidade muito grande deste paciente, desta criança, né? Então, quando você leva hoje para uma escola, se for uma escola pública, vão ter leis instituídas, né, para que aceite esta criança. Quando você leva ela para uma escola particular, normalmente, sabe o que vai acontecer? Eu passei por isso. Nós não temos estrutura. Nós não temos condições. Então, muitas vezes, o não, né, ele é dado ali no momento, ou ele é velado, ou ele é implícito. Olha, nós queremos fazer, mas não temos a capacitação, né? Então, isso ocorre, isso é real. Como assistente social, eu trabalho com a defesa da garantia do direito. Isso não é uma benemerência, isso é um direito de todos, está preconizado na Constituição
no artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, quando eu recebo este aluno, eu amei, antes de vir para cá, e um dos motivos de estar aqui, eu amo vocês, tenho muito respeito, mas também de estar aqui com a professora. Porque quando eu ouvi a tua palavra no TED, quando você disse sobre 3 palavras, ousadia, coragem, e tinha mais um termo que a senhora usou, nós precisamos ter isso para recebê-los. É muito mais fácil falar, eu quero fazer, resiliência, eu quero fazer, mas eu não tenho condição. E isso eu escutei quinzenas de vezes, diversas vezes, e como dói, e como machuca quando um direito de estudar, onde há socialização, onde ali se resgata sonhos, você traz o universo do mundo para a criança e um diretor pedagógico diz não para você. Eu passei por isso diversas vezes. E eu acho que essa questão toda da escola é um reflexo da própria sociedade. Porque, um exemplo, tem pessoas que até concordam, nossa, eu concordo que tem que ter seus direitos e tal. Mesma coisa, vamos pegar uma questão simples, todo mundo concorda que tem que lavar louça. Mas quando chega na hora de lavar, é um empurra, por quê? Porque até bater a sua porta, você não se responsabiliza, não toma parte. A Carol fez um desenho simples, a gente sempre pega esse tema e conecta com você de casa, com alegria e tal, mas uma das coisas que a Carol falou ali é justamente de que a gente olha, tá tudo bem, né? Mas eu acho que isso é uma coisa só do governo, só da escola pública e tal. E você pega o meu filho Davi, ele nasceu sem nenhuma visão política do que está acontecendo, de posicionamento, né? A moralidade até os 5 anos está sendo desenvolvida. Só que ele vai crescer vendo um pai agindo diante de algumas situações. Se você tiver uma conscientização que pouco se fala, tipo assim, a nossa TV Novo Tempo não tem comercial, então a gente não tem que linkar algum produto para ter uma pauta. Essa pauta aqui tem que ser não só da Novo Tempo, mas de todas as TVs, dos rádios. A gente tem que conversar disso como uma bandeira da minha família, porque inclusão é incluir na minha mente, é incluir no meu coração. Para que esses assuntos assim, por exemplo, por que uma escola, quando se planeja, né, nascer no seu centro ali, já não se desenvolva nisso? Porque, um exemplo, eu começo com 10 alunos, tudo bem. 10 alunos eu tenho que ter um espaço X para isso. Então, ali já tem implantado. Por quê? Porque na mente não está implantado, né? Eu queria que vocês falassem assim, hoje como sociedade, para que chegasse na escola, o que a gente podia fazer? Tem gente que diz assim, olha, eu já desisti de uma certa geração, estou investindo em outra. Eu não sou de acordo, eu acho que é um molde para cada um, mas existe um plano de conscientização. Vocês acham o quê? Partiria de questões governamentais, agora teria um acesso na parte da escola. Eu acho que a gente tem muita coisa que podia nascer já no plano diretor escolar, porque a consciência daqueles que estão vindo. Como que vocês veem esse plano na sociedade? Pois não, professor. Eu acho, Cris, que tem um ponto, que é o seguinte: a escola é o segundo núcleo social de convívio de um humano, de uma criança, de um adolescente. Então, o que ela vai lá? Ela vai para lá para socializar. Quando você chega na escola, a escola se transforma num ambiente competitivo. Quando você coloca uma criança com deficiência numa sala, muitas vezes pais, outras famílias dizem assim, agora vai ficar mais fraco. Agora não vai dar certo, porque vocês vão diminuir o ritmo, porque tem que acompanhar aquela criança. Então, vejam, crianças são generosas. Os adultos e os modeladores precisam dizer e precisam acolher o processo. Então, existe um posicionamento político dessa escola. Porque, assim, eu já vi instituições que perderam outras crianças porque decidiram pelo processo de diversidade e inclusão. Porque começam a ser taxadas de escolas fracas. Porque são escolas inclusivas. E isso, enquanto sociedade, é péssimo. Pelo contrário, esta escola humanista é a que nós devemos para as próximas gerações. Como seremos mais generosos se não vivemos com a diversidade? Mas aí é a mentalidade do processo educacional, cultural, que é imposto de que você precisa ter sucesso, de que a gente vive numa concorrência, então, e a gente absorve isso. Então, isso precisa ser trabalhado dentro da nossa mentalidade, né?
Sim, Porque o pai vai com essa mentalidade, não tô dizendo, para mim essa visão é totalmente equivocada, né? e ultrapassada de sucesso. Exatamente, exatamente. Porque alguém que consegue lidar com diversidade, eu digo, né, eu não consigo trazer o termo inclusão, porque eu acho que todos nós somos de inclusão. Uhum. Eu gosto muito de usar a questão da diversidade, porque a diversidade ela é complementar. A inclusão é como se alguém... Existem processos de inclusão que são invisíveis, que você não percebe. Então, pega uma criança com surdez. Se ela estiver numa sala, ninguém sabe. Então, tem situações que são visíveis e tem questões que não são visíveis. É que a gente precisa, então, como você falou, nós precisamos repensar na nossa visão do que nós queremos para os nossos filhos, daquilo que é sucesso para os nossos filhos, né? Porque eles criam num ambiente totalmente assim discriminatório, acho que essa expressão está correta, né? E aí eu estou formando o indivíduo para ter sucesso na vida com essa visão equivocada? E mais, né, pastor? O valor da diversidade. Exatamente. Qual exatamente. é o valor que a diversidade tem na sua mente, no seu coração? É aí. Vai partir daí para de que forma você vai passar isso para os seus exatamente, filhos e para as próximas gerações. Olha, ainda hoje tem uma conversa muito boa. Nós vamos entender, né, alguns órgãos, instituições. Aqui tem questões jurídicas que vão ser levantadas. O paizão aqui está abrindo o coração, gostando demais desse bate-papo aqui. Estou gostando de mais gente desse negócio aqui. Bora lá, falta você, tá? Então continue aí mandando sua interação. Daqui a pouquinho você vai estar aqui com a gente. É rápido esse intervalo. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. O assunto aqui está correndo de lá para cá, conversando, é um assunto gostoso. Nós, como sociedade, o programa tem um nome, não tem? Entre Família. É um assunto que tem que conversar entre família. Você tem, de repente, é mãe já. Você sabia que seu filho ele nasce aberto, sem preconceito. A gente tem que quebrar esse ciclo, não pode perpetuar essa visão. E às vezes não sabemos. É diante de um espelho de conhecimento como um programa desse. Tudo bem, vamos reconhecer o erro, mas a questão toda é permanecer nisso, tá bom? E falando em conhecimento, Carol, a gente fala muito de APAE, né, e tal. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Quem está com a gente agora é a Denise Freire Teixeira. Ela é coordenadora técnica da APAE de São José, aqui pertinho de Jacaraí, né, pertinho da Novo Tempo. E ela vai nos dar o prazer da presença dela aqui, nem que seja online. Denise, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho com vocês. Denise, fala um pouquinho do que é a APAE para a gente, o povo construir um pouquinho dessa base. Se fala muito de siglas hoje em dia, mas a gente não para ter o conhecimento, né? O ideal de um contexto tão especial como a APAE. Sim, a APAE é uma associação de pais e amigos excepcionais de São José dos Campos. Ela é uma instituição sem fins lucrativos. A APAE de São José dos Campos ela já tem 50 anos. Hoje nós atendemos 330 pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias também. Nós atendemos de 0 a 59 anos. Denise, boa tarde, querida. Olha, conta pra gente aí o que a APAE oferece, né? Porque aí quem tá de fora só passa na frente da fachada, só busca ali no Google, não compreende a importância da manutenção de uma organização como essa. A APAE hoje, né, como eu falei, nós temos 330 assistidos de 0 a 59 anos em alguns programas. Então, nós temos os programas para bebês e crianças de 0 a 6 anos, que é o programa de intervenção precoce. Temos o programa escolar, que são os alunos de 6 a 29 anos, né, foi acompanhando a conversa com vocês. Então, nós temos a Escola de Educação Especial da APAE, e temos também um programa para os jovens e adultos de 15 a 59 anos, que são oficinas. Então, eles vão fazer oficinas de horta, culinária, artesanato, dependendo das habilidades de cada um. É uma forma, né, de trazer aí habilidades que outros lugares e de outras formas essas pessoas não teriam, né, Denise? E consegue também integrar, Exatamente. que eu acho muito legal, né? Essa diversidade também de idades, né? Sim, sim. Nós atendemos uma faixa etária bem extensa, de 0 a 59 Sim. anos, e aí eles são divididos por turmas, né, por programas, para ficar mais fácil a nossa organização e também para desenvolver conforme a faixa etária. Denise, agora a sociedade aqui, por falta de comunicação, tem uma visão diferente do que é a APAE, né? Às vezes o próprio pai chega aí, bate na porta, com uma visão totalmente diferente e tal. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque as pessoas, como sociedade, elas, por
por ter essa diversidade, não entendem o nosso papel diante da, né? E como é que funciona essa questão toda? Até um amparo, né, psicológico para esses pais que estão chegando, para que eles possam ser agentes, né, transformadores nessa própria visão de quem está em casa mesmo. Sim, sim. A APAE, hoje, nós temos o nosso grande trabalho é de acolhimento dessas famílias, né? A gente nunca fala que é só a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela chega com uma família lá. Eu estava acompanhando a conversa de vocês falando bastante sobre diversidade. E esse é um dos nossos principais valores, respeito à diversidade. A gente quer que essa família se sinta acolhida na APAE, que ela entenda a importância do trabalho dela, de seguir as orientações, porque a família seguindo as orientações, ela vai proporcionar um maior desenvolvimento do filho. Então, nós sempre fazemos grupos de pais, reuniões, oficina para pais familiares, né? Até porque a gente sabe que a gente muito fala de crianças, mas nós temos muitos adultos que vão envelhecendo, então nós também trabalhamos isso com as famílias, né? A importância de se ter o cuidador, de trabalhar esse processo de envelhecimento também, até porque muitos deles têm um envelhecimento precoce, né? E também trabalhamos muito a questão da inclusão. Muitas vezes falam, nossa, mas a APAE lá só tem deficiente. Pois é, mas é porque muitas vezes esses deficientes, as pessoas com deficiência, não foram incluídas em outros espaços, né? Nós estávamos aí conversando sobre a inclusão, sobre como é difícil uma família chegar na escola e a escola falar, eu não estou preparada para o seu filho, eu não posso atender o seu filho. E muitas vezes essas famílias chegam na APAE com esse relato, essa dificuldade que é de ter inclusão fora da APAE. Denise, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, né, pelo trabalho que vocês realizam. A APAE, né, a gente conhece, né, no Brasil inteiro. Qual seria o caminho para famílias que estão assistindo, que desejam procurar o trabalho, né, aquilo que a APAE oferece? Quais são os caminhos? Porque eu acho que há o mesmo padrão em todos os lugares, né? Não, nem sempre. Depende, varia de cidade para cidade, tá? De APAE para APAE. Tá. A APAE de São José dos Campos, caso uma família queira colocar o aluno na APAE, né, tem aquele filho com deficiência, eu quero que frequente a escola da APAE. Hoje a gente não tem mais nenhuma maneira de entrar de forma espontânea para a APAE, a busca espontânea, que é você bater na porta da APAE e falar, quero que meu filho seja matriculado aqui na APAE. Isso não é mais possível. Então, para os alunos, para aqueles que querem ir para a escola da APAE, ele deve estar regularmente matriculado numa escola estadual do município de São José dos Campos, e aí sim a diretoria de ensino vai encaminhá-lo para a APAE. Se for feita uma avaliação desse aluno e ver que ele se beneficiaria com a APAE, né, se a família também concordar com isso, aí ele é encaminhado para a APAE. Para os outros programas da APAE, é via a Secretaria da Assistência Social. Então, daí tem que ir lá, fazer um cadastro no CRES, daí essa família vai ser encaminhada para a APAE. E isso vai diferenciar de cidade para cidade, mas se os nossos telespectadores que estão espalhados aí pelo Brasil procurarem na cidade, vão receber a orientação de qual o caminho que vai seguir, né? Exatamente, né? A orientação sempre entra em contato com a APAE da sua cidade. Com Legal. certeza lá vai ter um serviço social que vai te orientar, mesmo para nós, né? Que nós não temos essa demanda espontânea, não atendemos de maneira, né, da pessoa chegar lá com o filho e ser incluído na APAE, já dessa forma, nós precisamos que passe para alguns outros órgãos. O serviço social sempre dá as orientações, sempre faz os encaminhamentos necessários para que a família consiga ingressar na APAE. Legal. Denise, parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus continue abençoando muito, parabéns pela sensibilidade. Obrigado, muito obrigado por sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, estou à disposição. Obrigado, Denise. Eu acho que merece aqui da gente a apreciação, né, do trabalho que a APAE faz no Brasil, aí é impressionante. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Uau! Porque como a minha Sua família... família foi fundadora. Nós temos uma pessoa com deficiência hoje com 60... A Márcia está com 65 anos. E eu com 14 anos, estava dentro de uma APAE. Né? Como voluntária, trabalhei na área de fono. E trabalhando, né, assim,
nós somos criados como uma pessoa com deficiência. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque inclusive você é excluído de festa, de aniversário, de eventos. E para você poder explicar para uma criança pequena por que você não é convidado, e a minha família sempre teve um posicionamento. Então, se ela não pode ir, ninguém pode ir. E isso é um pouco do que a gente vive, né? Então, assim, a PAI teve até um risco de terminar. Quando teve toda a mobilização de mandar as crianças para as escolas regulares, estavam discutindo, né, como que seria o lugar da PAI. Por isso que hoje tem essa regulamentação de passar pelo CRES para validar, porque não era assim no passado. Então, eles reorganizaram porque é justamente para forçar com que essas crianças tenham acesso às escolas convencionais, às escolas tanto públicas como privadas. Agora, esses espaços, como a Denise falou, são espaços que oferecem algumas atividades multiprofissionais, né, Fabiano? Você se beneficia, você consegue ter acesso na sua região a esse tipo de atividade para o Heitor? Sim, o Heitor ficou 6 anos na ACD. Fez todo o acompanhamento dele. Lá você vai ter terapia ocupacional, fisioterapia aquática, musicoterapia. Então, são diversas atividades para o desenvolvimento, né, do Heitor. Eu e a minha esposa, diante de tudo que nós passamos e vivemos, nós escrevemos um livro, ele está ficando pronto agora, né, está indo para a revisão. E um dos capítulos, a gente fala sobre fluxos e terapias. Né? Meu filho nasceu com uma deficiência. E agora, o que eu faço? Porque esse é o dilema quando você recebe a notícia. Porque quando é num parto, quando você recebe informação, no nosso caso, minha esposa estava grávida, que tem uma alteração neurológica, sabe o que acontece? É a morte do filho idealizado. Sim. Todos nós pensamos em um filho de uma determinada forma. Então, quando vem o neonatal, quando chega um especialista e diz, olha, há uma alteração e muda todo esse planejamento, e agora, como ele vem? Né? No nosso caso, uma médica até sugeriu, falou, se fosse em um outro país, nós abortaríamos, assim, de bate pronto, né? Então, é neste momento que a gente precisa ter orientação. Porque, olha só, se eu saio e vou diretamente na ACD, se eu saio e vou diretamente na PAI, gastei dinheiro, gasolina, ônibus, muitas vezes distâncias muito grandes das pessoas para chegar lá na porta e receber a informação que o fluxo não é esse. Né? Então, a gente pensando nessas pessoas, a gente montou todo um fluxo para a pessoa, quando ela tem um filho com deficiência, quais os direitos que eu tenho? Por onde eu começo? O que eu faço? Então, faço até um apelo para as pessoas que estão assistindo, porque essas famílias estão muito fragilizadas. É o que a professora disse ali na sua palestra, né? Quando eu coloco a empatia, e se eu estivesse do outro lado? Quando eu passei por todo esse movimento, um dia eu fui trabalhar, fechei a porta, já sabia que havia uma alteração neurológica, só conseguia chorar, e tinha um rapaz com síndrome de Down, e ele veio para um atendimento, era algo simples, preenchimento de formulário, eu preenchi, terminou, ele ficou olhando assim para mim, foi, voltou, falou, você precisa de mais alguma coisa? Ele falou, não, eu voltei aqui porque eu quero te dar um abraço. Ele me desmoronou. Sensibilidade. Né? Uau. Então, ele entendeu, né, de alguma maneira, e aquilo ficou cravado em meu coração. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, ao invés de eu dizer não, pensar, olha, não tem estrutura, sabe o que o professor vai dizer? O que eu ouvi de um diretor pedagógico. Olha, nós não temos a especialidade aqui, mas nós podemos pensar possibilidades, né? Porque todos têm capacidade para alguma coisa, mas nem todos, às vezes, têm a oportunidade de. Cabe a nós, né, nessa defesa, né, nessas questões, oferecer para que eles possam se desenvolver. Nós temos condições, né? Todas as crianças aprendem e elas podem aprender de maneiras diferentes. Né? Se nós vamos estar dispostos a fazer isso, né? Enquanto você está falando aí, vamos mostrar as fotos do Heitor? Bom. O povo de casa deve estar curioso aí. Ó. Eu queria também que ele Olha voltasse aí. um pouquinho no tempo, eu queria entender o início ali, quando ele recebeu Vamos essa lá. notícia, enquanto vai passando as imagens aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória pra gente. Ali ele está na ecoterapia, minha esposa no 4º mês de gestação, em uma das consultas, minha família vegetariana, cuidando muito bem da alimentação, percebeu que tinha um aumento do ventrículo, né? E ali, quando recebemos a notícia, foi um choque, né? Uma dor profunda. Ó, essa criança ela tem síndrome de Down. Sim.
né? E eles estavam juntos ali, abraçados. E quando nós recebemos isso, voltar para casa dentro de um carro, a gente ficava pensando, né? A dor era tanta que ninguém falava nada. Ninguém falava absolutamente nada. E, de repente, a minha esposa falou uma coisa que ontem participei de uma live com uma outra pessoa e ela pediu para falar sobre isso. E a frase diz o seguinte: às vezes, olha o que ela disse no carro, do nada. Nós chorando assim, ela falou, às vezes, nós queremos um milagre na vida do nosso filho. E, às vezes, Deus permite e usa o nosso filho para que seja feito um milagre na nossa própria vida. Isso. Né? Então, eu posso ser um milagre, né? O milagre pode ser uma escolha, viver isso. Quando ela disse isso, foi uma transformação e foi algo tão forte, tão bonito, que a gente percebeu que a gente teria que mudar a nossa vida, né? Mudar toda a nossa estrutura. Deixei concurso público, mudei toda a vida, construí uma casa que eu nunca morei, para poder cuidar de um filho. Então, alterou tudo, mudou toda a nossa vida, mas se eu pudesse voltar no passado e fazer a mesma escolha, eu escolheria que ele nascesse da mesma forma. Ele é nosso filho, nós amamos, vamos cuidar dele da maneira como Deus permitiu, e ele permitiu cuidar até agora. Então, quando eu recebo esse convite aqui, eu rodei, foi 140 quilômetros para estar aqui. Por quê? Porque é uma causa. Estou falando isso não só pelo meu filho, mas pela ACD, pela PAI, pela própria professora que dedicou uma vida inteira. No final da sua palestra, a senhora falou o seguinte: eu fui professora não por não ter opção, foi uma escolha. Então, quando eu escolho fazer algo, eu vou escolher fazer bem feito. De que maneira eu vou fazer isso? Né? De que maneira eu vou fazer este programa? De que maneira eu vou dedicar a minha vida? Então, estou aqui muito feliz, muito contente. Isso é uma causa, né? São sementes que nós vamos plantando, vamos regando e nós vamos colher frutos. Depende de nós, como nós estávamos discutindo aqui, depende do senhor, da senhora, de mim, de nós. Né? Eu tenho um filho lá, dei um beijo nele, falei, filho, eu falei para ele, estou indo para você. Ele olhou para mim e deu uma risadinha. E eu estou aqui. E é isso, né? Um pouco. Uau. Uau. E eu fico imaginando o coração da professora quando um pai, né, faz uma leitura de um estilo de vida, né, que deve ser uma causa de todos nós, né? Porque eu vejo o pai aqui analisando as frases que ele viu na palestra. Você viu quanto que a gente tem que, como sociedade, a gente deve para nós mesmos? Quanto nós perdemos nessa construção do que é sucesso de verdade? Tantas áreas da nossa vida e, às vezes, um olhar moldado por processos anteriores. Mas programas como esse servem como um presente para a nossa sociedade. A gente vai para um breve intervalo, um programa regado de emoções, mas obrigado por você estar aqui conosco. Não saia daqui. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, tarde de família, tarde de falar, né, dos nossos entes, essa diversidade especial. Cada um tem suas diferenças, é muito bom poder ter esse olhar diante disso. Está gostando do programa? Eu estou amando. O papo aqui no intervalo dá outro programa, por isso que a gente tem que fazer mais programas para conversar sobre isso. Falamos também sobre os direitos. E aí, como é que funcionam as leis? Que tal convidar uma advogada? A Dimitria Oliveira vai estar conosco agora aqui, bater um papo para tirar algumas dúvidas de você de casa. Vamos lá? A gente separou 4 pontos aqui, assim que a gente podia conversar bem mais, mas a Dimitria também nos reservou um pouquinho do seu tempo. Dimitria, seja bem-vinda aqui ao Entre Família. Muito obrigada por ouvir o nosso chamado. Boa tarde. Boa tarde. Dimitria, que causa especial, né? Não sei se você está acompanhando o programa aqui. Realmente um pai trazendo um histórico, um contexto muito aberto. A Cláudia aqui também, né, trazendo essa experiência de vida, que tem que ser para todo mundo. Agora a gente vai ter algumas cartelas, é isso, direção? Eu posso fazer as perguntas eu mesmo? Vai ter algumas cartelas na tela? Então vamos lá. Agora, Dimitri, eu vou colocar algumas cartelas aqui e a gente vai discutir. Pode colocar na tela então, vamos lá. Tá chegando, muito bem. A nossa primeira pergunta aqui, Dimitri, são sobre as leis. E a pergunta é, escolas particulares podem recusar alunos com deficiência, segundo a nossa lei? Então, segundo a lei do deficiente físico, que é o Estatuto dos Deficientes Físicos, nenhuma escola, nem particular, nem pública, poderia se recusar a aceitar qualquer aluno com alguma necessidade especial, sendo ela de qualquer tipo.
Então, caso isso aconteça, a escola está cometendo uma infração que deve ser notificada, e aí isso aí tem que ser resolvido. E para o papai que agora sabe, né, que tem uma lei, que tem esse direito e tal, qual o passo para ele? Ele vai até a escola? Existe um contexto onde ele fala, né, que ocorreu realmente a quebra dessa lei, Dmítria? Então, no caso, o primeiro passo, enquanto ele vai se matricular e a escola se nega a aceitar o aluno portador de qualquer tipo de necessidade especial, ele pode buscar a judicialização desse problema, né? Vai entrar com uma ação na justiça para poder cobrar responsabilidade, ele pode denunciar ao Ministério Público. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Muito bem. E na sua experiência, hoje a lei se cumpre, Dmítria? Na minha experiência, eu acho que as coisas têm evoluído muito bem. Ainda existem algumas escolas que claramente não estão preparadas para receber. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, ainda tem muitos pontos a transpor aí para poder a gente chegar à verdadeira inclusão, né? Mas tem melhorado muito, até pelo conhecimento das pessoas sobre o que é autismo, quais são as limitações de uma pessoa não ouvinte. Então, com o conhecimento, até mesmo que a própria internet traz para as pessoas, tudo vem se desenvolvendo melhor. Temos muito a avançar, mas já está bem melhor do que algum tempo atrás. Que bom ouvir isso de você, Dmítria, né? Sempre há esperança. Vamos agora ao nosso segundo ponto. Segundo ponto aqui na nossa tarde, aproveitar a nossa advogada aqui. Vamos lá. Na tela está chegando. Deficiência física. Existem regras específicas quanto às aulas de educação física? E aí, Dmítria? Sim, existe. A aula de educação física, ela existe para desenvolver algumas aptidões na criança. Equilíbrio, contato social. Então, dentro das limitações daquela criança, tem que ser ofertadas atividades motoras adequadas a ela. Então, cada caso é um caso, né? Porque toda criança vai ter suas necessidades. Então, o professor deve oferecer essas atividades específicas. Então, é uma educação física adaptada. Muito bem, hein? Papai de casa está antenado aí. A Dmítria está abrindo aqui realmente a caixa das informações, hein? O segredo que ela falou aqui é conhecimento. Mais um ponto na tela para a gente poder falar aqui com a nossa advogada. Essa já foi, acho que é o próximo agora. Autismo. Quais são as obrigações escolares na sala de aula para esses alunos? Aí falamos do autismo, né? Agora, graças a Deus, tem se falado bastante do autismo. Inclusive, a gente fez alguns programas aqui. Sim. Algumas causas acabaram ganhando mais notoriedade, né? E o autismo tem se falado bastante. Tá. O autismo, assim como qualquer limitação física, motora, intelectual, é garantido isso constitucionalmente pelo Estatuto, que essa criança deve ter acompanhamento dentro da sala de aula, caso necessário, de um acompanhante, um instrutor, um auxiliar. Não necessariamente vai ser um professor, mas uma pessoa que vai conseguir integrá-lo junto com as outras crianças. Então, ele está incluído, né? Que a inclusão social, um dos pontos que tem que ser transpostos é esse. Muitas vezes a gente muitos pais não querem colocar numa escola convencional, talvez, por ter receio dessa criança não ser incluída, mas a inclusão verdadeira é essa, né? Por mais que existam algumas dificuldades, porque o mundo real tem pessoas de vários tipos. Então, esse profissional, dentro da escola, vai estar auxiliando a criança na integração junto com os colegas, e aí cuidando de cada necessidade dele. Muito bem. Falando dos direitos, aqui a Dmítria está colocando na mesa, viu? Aqui não tem esse negócio. Colocou na mesa, ela fala. Vamos lá, mais um ponto a ser discutido aqui na nossa tarde, aproveitando a nossa advogada sobre esses direitos. Agora falando, Dmítria, dos surdos. É obrigatório o ensino em Libras? Para alunos não ouvintes ou surdos,
é obrigatório essa integração. Vou ter que ter um tradutor dentro da sala que vai ter essa função específica. Existe um projeto em tramitação no Senado das Libras, né, serem ensinadas no currículo básico. Isso ainda está em desenvolvimento, seria garantido aos alunos não ouvintes a aprendizagem em Libras e esse profissional para acompanhá-los. No caso até dos não ouvintes, Libras seria a primeira linguagem. E depois o português, aí sendo cobrada toda a linguagem escrita e normas de português e tudo mais. Até porque o não ouvinte, se feita adequadamente a inclusão, ele pode ser um aluno falante. Então, isso aí vai depender muito, porque cada pessoa tem suas limitações. Então, a inclusão é importante até mesmo por esse ponto, porque o desenvolvimento vai ser outro do aluno. Muito bem, né? E um sonho nosso, meu querido, é que todo mundo fale, né? A questão da diversidade, imagina em qualquer ponto que ela chegar, né? A gente ter a linguagem para que todo mundo tenha acesso, né? A pessoa com deficiência visual também. Esse é o mundo que a gente quer, onde todo mundo tem espaço, chega nos mesmos lugares, sai do mesmo ponto de partida, né? Então, essa é a ideia. Ainda bem que a Dimitri está trazendo alguns conceitos, estamos evoluindo, e a gente tem um programa como esse para acelerar essa roda, para que chegue, porque existe uma dor, né? Vamos ao nosso último ponto aqui, aproveitando a nossa advogada. Vamos lá. A produção está trazendo agora os valores. Escolas particulares, Dimitria, podem cobrar um valor mais caro, caso o aluno precise de acompanhamento extra em sala de aula? Fala assim, não, tudo bem. A gente até coloca aqui, mas eu vou ter que agora ter mais um auxiliar, assim, assado. Então, o valor, em vez de X, vai ser 3X. Legalmente, como que funciona esse contexto? Bem como a negativa em receber esse aluno é ilegal, essa imposição de uma cobrança de um valor extra também é ilegal. A escola ela deve oferecer todas as condições para a integração desse aluno. Então, a cobrança de uma taxa extra por esse profissional é totalmente ilegal. A mesma mensalidade de uma criança que não necessita de um acompanhamento especial e de uma criança que necessita, o valor é o mesmo. Bom. Muito bem. Dimitria, obrigado por você reservar uma parte da sua tarde aqui para estar conosco, informação especial e vinda de uma profissional que tem essa visão, compartilhando com o público, né, o que se fala muito aqui, que é o conhecimento que liberta em uma sociedade que busca esse conhecimento. Obrigado por você fazer parte desse processo de levar o tal conhecimento. Ok, muito obrigada, viu? Boa tarde, foi um prazer. Prazer é nosso. Grande abraço, Dimitria. Você de casa aprendeu aí? Que bom, né? Que a Dimitria possa voltar mais vezes aqui para a nossa Sala da Verdade. Falando em Sala da Verdade, você de casa deve estar participando, o povo aqui deve estar morrendo de vontade de falar. Eu vi aqui que o papai balançava a cabeça, que a Cláudia estava assim, ó, queria falar com a doutora também, né? Porque essa ansiedade, essa questão toda aqui. Quando a gente tem uma causa maravilhosa, perfuma o ambiente. É o que vocês estão fazendo conosco nessa tarde, trazendo esse perfume que é nosso, né? E porque a Cláudia está vendo aqui as questões jurídicas e ela vê a prática, né? E vê como é que funciona o processo. Ela, tá acontecendo alguma situação aí. Agora, o que eu quero saber, o que está acontecendo é aí, ó, na sua casa. O que está acontecendo aí? Tá falando, abrindo o coração? Tá ou não, produção? Agora esse é o momento de sentar aqui, falar, participar ou não? Na tela, você aqui agora, então, está liberada a sua participação, e quem vai falar para a gente agora é a Kiane. E aí, Kiane? Meu filho é autista, tem 11 anos, porém não está conseguindo acompanhar quase nada na escola. Isso me faz sentir muita ansiedade. Será que um dia ele vai conseguir aprender? Como é que eu lido com isso? E a Kiane aí com o coração de mãe, que toda mãe tem essa ansiedade, e agora vendo o filho de 11 anos com essa necessidade. Na realidade, sim, ele vai aprender sim, porque a gente não pode normalizar que ele vá ter o mesmo... A gente não está falando de diversidade? Então, precisa ter um currículo adaptado, porque colocar as crianças juntas, elas não aprendem da mesma forma, com deficiência ou sem deficiência. Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva da diversidade, eu preciso garantir que ele tenha condição de aprender.
Então, quando a mãe olha e fica ansiosa, porque você pega lá o livro e fala, então, é isso aqui que a gente está fazendo. Um dos pontos, não que esteja acontecendo com essa família, é que às vezes as escolas recebem, mas transformam em depósito. Porque não tem uma política de trabalho com essas crianças. Ah, tá bom, tem que receber? Tá bom, coloca lá. Mas não vai ter uma entrega para poder fazer essa organização. Então, o que eu recomendo para essas famílias? Que marquem na escola, vejam o programa, entendam o que está sendo adaptado para ele, para ela. Às vezes você tem uma questão de visão, tem que aumentar a letra. Às vezes você tem que mudar a cor da folha. Às vezes você tem que mudar a forma de perguntar. Porque toda criança é capaz de aprender, mas não necessariamente todo adulto é capaz de ensinar. Então, o que a gente tem que falar, de novo, é da disponibilidade desta instituição, deste grupo, para que essa família não tenha essa sensação. Porque eu recomendo até para você, enquanto mãe, pegar um caderno e fazer as pequenas conquistas do seu filho. Porque às vezes você não enxerga isso. Pega lá, hoje ele pegou o copo sozinho, hoje ele deu conta de olhar, hoje ele ficou mais tranquilo, hoje ele foi e eu contei uma história. Um diário do desenvolvimento. Exato, porque ela vai ter, esse diário é para ela, Isso. esse é para a família. Toda vez que ela vai lá e lê, ela pode inclusive levar para a escola e falar assim, olha aqui em casa as conquistas que a gente está, porque eu tenho uma disposição, eu estou aberta para isso. Como que vocês vão começar a construir o diário de conquistas e celebrar essas pequenas conquistas do meu filho? E aí você tem um pacto pelo desenvolvimento dessa criança. Eu tenho certeza que ele vai aprender. Não tenho dúvida, porque eu já vi muitos aprenderem. O que a gente tem que ter é resiliência, paciência e muito, muito investimento nosso como pessoas para que essa criança possa realmente ser abraçada para ser desenvolvida. Uma comunidade que compreende a sua responsabilidade. Então, é uma questão de autorresponsabilidade. Enquanto eu, Carolina, que tenho 2 filhas, que não tem nenhum tipo de deficiência, sou responsável por qualquer outra criança que possa aparecer, surgir na escola delas, na nossa vida, no parquinho, né? No caminho para o supermercado, enquanto é a minha responsabilidade em relação a esse processo. Mas é importante você falar também, eu achei muito interessante, essa ideia de uma educação focada nas especificidades de toda criança, né? Então, eu estou vendo aqui o Fabiano falar, né? Você vai falando e ele está aqui, nossa, é isso mesmo e tal, né? Porque você não tem um filho só. Tenho 2. Você tem 2 filhos, né? Sim. E que legal seria, né? Se ambos fossem atendidos de acordo com as suas necessidades. Independente da necessidade de cada um tem uma dificuldade específica em cada área. Como é que você percebe o atendimento escolar dos seus 2 filhos? O menor tem 1 ano e 8 meses, ainda não foi para a escola. Mas o que a ouvinte disse é assim, bem interessante, porque ela fala que ela tem uma ansiedade. Será que ele vai aprender? Como bem dito aqui pela professora, está relacionado ao processo de ensino e aprendizagem, né? Qual o plano pedagógico para este aluno, né? Eu preciso ir lá entender, fazer reuniões. Qual é a proposta? E uma das coisas que ajudou muito a nossa família é sempre comparar o Heitor com ele mesmo, com as suas conquistas. Seria injusto comparar ele com as outras crianças, porque eles não vão ter o mesmo resultado. Então, ele aprende no tempo dele, da forma dele, com material adaptado, com investimento da família e separar quais são as minhas expectativas de adulto, estou ansioso, não estou dando conta, então eu preciso de terapia. Porque eu não estou dando conta e eu não posso transferir isso para o meu filho. Estou dizendo que é o caso dela, estou dizendo que às vezes isso acontece, porque eu tenho uma expectativa. Quantos pais, como assistente social, eu percebo isso. Quantos pais colocam o filho na escola, ó, e o pai é médico, eu trabalho com os colegas, né, a maior parte são médicos, meu filho vai ser médico. E ele fala, eu não quero ser. Não faz parte da minha realidade. Então, às vezes você coloca uma expectativa para o teu filho que ela é sua, não é dele. Né? Então, quando eu dou o estímulo adequado, quando faço essa entrega, quando eu participo, tenho oportunidade de estar nas reuniões, ter o caderno do desenvolvimento dele, da gratidão. A gente tem em casa, por exemplo, meu filho demorou muito tempo para ele apagar a luz. Mais de 30, 40, 50 vezes ali com ele. Isso gera tempo, esforço, dedicação. Mas ele apagou a luz. Né? E eu falava para a pessoa, meu filho apagou a luz. Apagou a luz. Que vitória.
Que vitória! Quando eu vi o meu filho ficar em pé pela primeira vez em um equipamento na CD. Foi a primeira vez que ele teve o ângulo que nós temos. Ele ficou em pé, aclopado com uma terapeuta. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Então, as pequenas conquistas, as maiores conquistas da nossa vida são simples. E a gente precisa ter para isso, né? O valor daquilo que é essência. Aquilo que é essencial eu vejo muito antes daquilo que é fundamental. Então, quando a gente consegue olhar para isso, dar o estímulo adequado, acompanhar, a gente vai tendo respostas e a gente vai percebendo que ele aprende muito. Seu filho vai se desenvolver muito. É uma parceria. As políticas são transversais, não é isso, professora? Sim. Educação, né? Educação, habitação. Social, a questão de segurança, porque quando a gente consegue juntar isso, a gente tem uma grande resposta, né, para a nossa sociedade. Então, eu penso desta forma, né? Os alunos, os familiares, os professores, a gente fazer essa discussão, trabalhar junto, a gente vai conseguir oferecer isso para os nossos alunos, né, para as crianças com deficiência. Queria só pegar uma frase. Eu estou aqui, né? Só aprendendo. Só aprendendo, porque aquilo que é essencial vem antes do fundamental. É isso aí. Né? E a forma como você colocou, porque se aplica para todo o processo educacional, né? Eu tenho que comparar ele a ele mesmo, né? Isso é demais. Isso é para a vida. Para a vida. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Aprendizado, uma tarde de aprendizado. O que está chegando aí? Gente, mas aqui, ó, tá passando tanta coisa na minha cabeça, mudando, né? Você tem a lista do essencial, do fundamental, o que está acontecendo aí na sua vida? Será que você está colocando o olhar para onde não é importante? Vamos falar sobre isso, vamos refletir? Hoje é o dia de refletir. E daqui a pouquinho você está sentado aqui com a gente para conversar mais e ampliar essa conversa. É rápido o intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui com Entre Família, falando desse assunto que você achou que você ia sair daqui com conhecimento jurídico. Você achou que você ia sair daqui com conhecimento educacional, mas você vai sair daqui com conhecimento para a vida. Sabe por quê? Porque quando a gente está ouvindo uma mãe falar que está ansiosa pelo desenvolvimento do filho, a gente não está falando de um aspecto cultural, de algo específico, de uma questão de uma escola específica, de uma demanda governamental. Nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de sentimentos envolvidos em todas essas questões. Então, quando ele está falando aqui, o Fabiano está falando do filho dele, ele não está falando só de uma questão de uma porta que foi fechada na cara dele, porque ele não conseguiu que o filho entrasse ali. A gente está falando de frustração, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de uma família que precisa ser assistida emocionalmente, porque senão ela não consegue lidar com essa pressão social que vai além da cultura. Porque, de fato, tem situações que nos colocam como reféns. E quando você se sente assim, atado, já sentiu o sentimento de injustiça? Atado, aquilo se torna um negócio tão forte, um sentimento tão difícil de lidar, que daqui a pouquinho você está com um transtorno, está passando para o corpo, então começa uma coceira, daqui a pouco uma falta de ar, uma palpitação que você não sabe de onde vem, porque você está lidando com coisas maiores que a sua emoção e os seus sentimentos são capazes de absorver. Vamos entender, fazer a leitura dos nossos sentimentos? Vamos ler esses sentimentos de forma correta e atender cada uma das nossas necessidades emocionais? Carol, eu quero. Como eu faço isso? Aqui, ó, com conhecimento. É isso aí, é a Sentimentos, a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Essa revista que foi escrita pela doutora Rosana Alves, uma pessoa que dedica a vida, coloca a alma, o sentimento para ensinar pessoas a lidar com os seus próprios sentimentos, sensações e aquilo que lida com tudo isso para que você tenha total controle, domínio sobre suas ações. Porque tudo começa aqui. Bora lidar? E sabe o que começa aqui? A sua decisão. A decisão de pegar esse telefone e ligar para pedir essa revista aqui agora. Vai lá, pede aí. 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a revista Sentimentos. Tem informações aqui também referente a uma questão espiritual, tá? Porque nós não ignoramos que somos físico, mental e espiritual. Tudo que atinge uma área está relacionado a outra área da nossa vida. Então, você precisa atender todas as áreas da sua vida para se sentir bem. Quer? Vai lá, pode pedir também pelo WhatsApp essa revista. 12 é o DDD, 98244
4449, Sentimentos da Ciência do Existir, para transformar a sua forma de ver a si mesmo e o seu próximo. Vai lá, bora lidar com isso aí da melhor maneira possível, que é através da informação e informação de qualidade. Vamos sentar ali e continuar o nosso bate-papo. Tem gente para falar em casa, tem gente para falar aqui. Tem o quadro do Somos Um aí, que a gente é um só, né? Que a gente está fazendo, tem o terceiro episódio semana que vem. É isso mesmo. Você entrevistou uma excelente profissional falando sobre integralidade. Exatamente. Primeiro o pastor Lucas, né? E agora são 3 com a professora Ivana. E no último volta o pastor Lucas aí mostrando qual é a visão bíblica de que nós somos um só. Perdi, viu? Se caso você perdeu as anteriores, dá um pulinho. Que dia foi, pastor? Você lembra? Foi na segunda semana. Segunda dessa semana? E na semana então, retrasada foi na quarta. Na quarta? Então o pastor já deu a letra. Nessa segunda, passada e quarta. Vai no NT Play, você acompanha todo o programa e lá tem o quadro também. E aqui tem a oportunidade, pastor, do povo de casa participar. Você é que está vindo alguém aí, pastor? Chama pra gente esse povo que está aí, sentadinho no sofá da verdade. Está sendo uma tarde extremamente reflexiva para a gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Sua participação na tela, temos produção, participação dos nossos chegando, estou curiosa para saber. Quando vem de longe demora um pouquinho. Demora, Parece que é Chuí. Vamos pegar Oiapoque. Dependendo, é ônibus, é metrô, daqui a pouco tem que pegar um barco. Mas uma voadora chama, né? Vai vir, tá vindo. Se não vem, agora vem. Tá chegando a participação. Agora, Thaís. Oi, Thaís. Obrigado por trazer esse tema tão importante hoje. Eu tenho uma pergunta. Na faculdade, a pessoa com deficiência também tem o direito de ter um cuidador, uma cuidadora, um mediador ou mediadora, ou é somente na escola, no ensino fundamental e médio? Boa pergunta. Hein? Ela tem, porque não acaba. Porque, por exemplo, até no vestibular, você também tem um tempo para fazer. Às vezes as famílias não sabem, mas uma criança, um jovem com dislexia, tem um tempo para fazer o vestibular diferente. Tem uma sala, precisa ter um apoio. Se é uma criança surda, um jovem, ele também na universidade tem também Libras. Agora, a pergunta é, essas instituições colocam estrutura para atendimento? Assim como a escola regular, menos. Então, de novo, a gente volta no direito. Mas devem. Tem. É um direito. Mas tem uma lei que também reforça e apoia. Okay. E o que a gente precisa aqui, nesse caso, é entrar, hoje com o Google, entrar e ver quais são as políticas dessas instituições. Porque tem instituições que têm trabalhos belíssimos também. Vamos ver o lado cheio do copo. Legal. Então, assim, tem muitas instituições que estão organizadas, que mudaram, têm acessibilidade. Tudo isso para poder integrar, porque está na cultura daquela instituição. Então, o direito que vale para a educação básica, vale para o universitário também. Muito bom, muito bom. Muito bem. E vamos de interação. Você está falando aqui, é prioridade para nós, tá? Nós estamos conversando aqui. E aí, se você não manda, minha filha tem pergunta aqui entalada, hein? Daqui a pouco estamos pegando seu espaço. Clarice, que nada, mentira, Clarice. O espaço é seu. Tem um neto autista. Vivo pedindo para Deus o que fazer para dar suporte para esta criança. Agora, assistindo esse programa, que para mim é um presente realmente, tenho uma luz. Ele já está incluído em uma creche da prefeitura. Falaram para mim que devo ir à ACD. Pode me instruir? É o melhor caminho? Ele tem 3 anos e meio, mas não fala nada, nem sustenta as coisas na mão, como facas, colheres, alimento. Você fez, né? Você escreveu um livro e estava fazendo, inclusive, esse caminho, esse fluxograma para ensinar as famílias, né? Exatamente. No caso dela, o que eu orientaria a fazer? A primeira coisa, ir na unidade básica de saúde mais próxima da residência dela. Se ela não tem um convênio, ela vai fazer isso. E quando ela for na unidade básica de saúde, que ela passar com o médico, o que ele vai fazer? Vai analisar, o pediatra vai analisar essa criança e vai fazer um encaminhamento via regulação dentro da própria unidade para um serviço que dê suporte.
né, que é referência. Às vezes vai ser no setor secundário, às vezes pode ser que encaminhe por uma outra instituição, mas você precisa ir na referência. E aí você vai seguindo esses passos, né, no seu estado, né, onde você está, você vai poder ser encaminhado para fazer o acompanhamento da maneira correta, porque a própria ACD, ela não vai acompanhar os casos das pessoas com autismo, mas você vai ter uma série de serviços específicos e procedimentos, se eu não me engano, o ABA, né, é um dos procedimentos para quem tem o autismo, para fazer o acompanhamento correto do seu filho, já que o autismo, ele tem, não sei se eu posso usar esse termo, mas categorias, tem graus, né? Exatamente. Isso. Então, para estar com o profissional certo, para poder acompanhar sua filhinha. É bom lembrar que o tenente Fabiano, ele não é só pai, né? Além de trabalhar também nessa área, é um assistente social. Assistente social da Força Aérea, isso. Então, e ele estava falando aqui dos desafios que ele teve na busca de se privar como um profissional, né? Que estava requerendo algo, mas se apresentar como pai. Então, parabéns por essa sensibilidade que você tem, né? Postura ética. Postura ética, exatamente. Exatamente, impressionante. Muito bem. Mas talvez o que ela também pudesse fazer, de novo com o Google, é ampliar a rede de apoio. Porque a questão, existem associações. Então, associações, elas terem que procurar os pares para se fortalecer. Além das instituições, buscar movimento de pais, que também tem crianças com a mesma questão que a filha dela, para que pudessem, ela não precisa carregar as mesmas pedras. Ela pode aprender com os pares, que é exatamente o que vocês estão colocando no livro. Então, que ela pudesse procurar associação, que ela pudesse escrever para as associações, falando, porque com certeza tem crianças mais velhas que podem ter tido o mesmo processo inicial e que eles possam ajudar. Ela tem que ampliar a rede de apoio, porque por isso que as associações hoje são uma forma também de fazer um conforto para as famílias, para não se sentirem sozinhas. Então, a avó que está escrevendo, falando do neto, então ela também pode procurar, porque tem outras avós, tem muitas avós assim como ela, e que se fortaleceram nos pares. Então, acho que seria importante também ela poder ampliar essa relação da rede de apoio da família para poder trazer, assim como os órgãos oficiais. Faz Muito toda a bem. diferença, né? Agora, Carol, eu acho que o nosso programa está chegando ao final. Mas, né? Chegou ao final. Olha, a Cláudia e o Fabiano vão ter que voltar outra vez aqui, mas, Cláudia, né, uma mensagem para o pessoal que está em casa, para que nós, como sociedade, a gente possa comprar agora. A gente tem pouco tempo, mas eu sei que você tem uma visão tão especial. Mensagem final para a gente aqui. Primeiro, eu queria agradecer por essa pauta tão relevante que vocês trouxeram. Eu já participei em outros momentos, mas ela me toca. Então, acho que isso aqui é utilidade pública. O que a gente está fazendo aqui é acolher pessoas que estão do outro lado com o coração apertado. Então, assim, realmente, se vocês puderem trazer outras pessoas e mostrar o quanto isso acontece no dia a dia, vai poder acolher muita gente. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo uma pauta que também faz parte da minha vida. Muito bem. Nós agradecemos muitíssimo e queremos agradecer também a presença desse paizão, que é um profissional e nos ensinou muito com a sua experiência. Obrigada, Fabiano. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, professora, vocês também. Eu queria finalizar com um versículo bíblico, pode ser? Pode. Eu fiquei pensando, vou usar a Constituição, o próprio Estatuto. Eu pensei um versículo que me tocou há mais de 20 anos, e ele diz o seguinte, está registrado em Provérbios 31:8, diz assim, abre a boca em favor daqueles que não podem se defender. Então, nós somos aqueles que podemos defender o direito de pessoas que às vezes não estão tendo acesso, Podemos ser essa pessoa, e eu acho que este foi o espaço criado para nós hoje.
E eu fico muito feliz de participar aqui com vocês, pois que o livro for lançado, se derem a oportunidade, a gente volta aí, Claro. mostra alguma coisa e uma alegria grande estar com toda a equipe. Muito bem. E o Fabiano já pegou um caminho, né, Carol? Esse é um caminho que a gente abre a palavra, né? Exatamente, esse é o momento que o pastor abre a palavra de Deus. Muito obrigado, professora. Sempre muito bom te ouvir. Muito prazer, tenente. Tem que bater a continência aqui. Prestar, não bate continência. Presta a Não, continência. bate Obrigado, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu já fui aqui. Eu fui para um monte de lugares aqui. E aí, no intervalo, eu falei para o Cris, assim, a gente sempre troca uma ideia. Para o Cris, para onde eu vou? Então, vou nas suas 2 sugestões, tá bom? Primeiro, eu queria acolher você citando, eu até comentei isso aqui no bastidor, que faz umas 2 semanas que eu estou estudando o capítulo 10 de João, mas para entender o 10 eu tive que ir para o 9. E agora estou entendendo por que né, eu fui para o 9, porque eu acho que eu deveria ler isso aqui. Essa é a história da cura do cego de nascença. E os líderes ali perguntam para Jesus, quem pecou? Foi ele para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais, né? Porque para eles todo problema, né, todo sofrimento estava relacionado a alguma causa específica de alguém. E eu queria dizer para você que Jesus responde assim, não foi ele e nem os seus pais, mas isso foi para que se manifestasse as obras, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu queria sublinhar o que o tenente falou aqui em um momento, Fabiano falou assim, que foi a fala da sua esposa, né? Que Deus, talvez, através do filho, realizaria um milagre nele. O milagre aqui foi a cura do cego de nascença. Eu queria dizer para você que o seu filho é uma bênção na sua vida. O seu filho é uma bênção. O seu neto, como foi essa telespectadora, é uma bênção na sua vida. Deus está se revelando. Deus está se manifestando, mesmo que ele tenha alguma deficiência. Não importa. Deus está se manifestando. Por isso, abre o seu coração para isso, tá bom? Mas eu tenho uma segunda fala. Sempre que a gente lê o livro de Jó, a gente pensa no sofrimento de Jó, né? Lá no capítulo 1 diz que Jó era um homem temente a Deus, íntegro. E no capítulo 29 revela um pouquinho por que ele era um homem temente e íntegro. E diz assim, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, e até a causa dos desconhecidos eu examinava. É a voz daqueles que precisam. Por que Jó era íntegro? Porque ele era olho para aquele que não enxergava, pés para aquele que tinha a deficiência no andar. Como você reage quando alguém bate a sua porta precisando de você? Você que trabalha na área educacional, você que está numa escola, você que é um professor, como você reage? Eu quero ser hoje um homem como Jó. Eu quero ser a boca que fale, eu quero ter um coração aberto para fazer a diferença. É isso que nós desejamos aqui. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. E a gente precisa realizar o milagre, transformar a nossa sociedade para acolher, porque todos nós necessitamos. Todos. Obrigada, pastor. É isso, a consciência de que todos nós necessitamos. Agora, Cris, na segunda-feira vamos falar de um assunto muito importante. Se é meu, eu faço o que eu quiser. É o meu dinheiro, as minhas regras. Mas não é? Será que Eu tá tenho assim? outra frase. Meus boletos, minhas regras. Mas será que as regras desse dinheiro não estão quebradas? Por isso você está em volta de boletos? Mas como é que esse contexto aí, na família, por exemplo, também, como é que funciona o que é meu, o que é nosso, organização financeira? Ih, Cris, chegando final de ano agora, meu 13º eu comi em junho.
Vem falar de minhas regras, quebrei todas as regras possíveis. E aí, vamos abordar o que na segunda-feira, Carol? Vamos falar sobre administração financeira, educação. Eita, educação financeira, não tem jeito não. E não tem como correr, sabe por quê, gente? Temos que falar desse assunto, porque o ano está acabando, as atitudes estão iguais. Quem sabe esse é o momento da gente refletir um pouquinho para fazer uma coisa, uma coisinha diferente. Coisinha a Esse mais. aqui, ó. Coisinha a mais. Só um negocinho a mais aqui. Não, Ó. vou pagar essa luz aqui, vou fazer isso, vou... 10 mil reais é composto de R$1 em cima de R$1, meu querido. É isso. É isso, tá? Eu tenho que também, eu tenho que ver, eu tenho que separar umas perguntas Eu tenho para que- segunda-feira, eu tenho que separar. porque eu tô no barco também. Eu tô na luta, meu querido. Na Não vão- verdade, eu tenho que Ah, separar uns codinomes. os codinomes. Não, eu tô... Meu porque a primo, pergunta eu já tenho. Agora, os codinomes Fabiana, aqui. do Rio Grande do Sul, está perguntando, e Isso. não tem pergunta nenhuma, é você. Mas não É, importa. é. Segunda-feira nós vamos tirar. Qual? Tem vários, tem vários. Maria endividada. Endividex, Zé do Pix, Maria Moleto. É É isso. isso aí. São nomes para nós usarmos na segunda-feira, tá bom? Grande abraço para você, um feliz Grande sábado. abraço. Tchau, tchau.